Bem, pessoal, bom dia. Vamos então para a parte 2, né, do Simpósio de Nanotecnologia Sustentável da UERJ Zona Oeste. Este ano o tema é Propriedades Intelectual e Nanotecnologia Sustentável na Formação Continuada dos Professores. Vamos para a parte 2 da nossa palestra. Nosso tema, então, só para relembrar, é nanopartículas verdes, desvendando os produtos naturais na criação de soluções inovadoras e sustentáveis, né? Então, a gente está na fase de desvendando essas nanopartículas, né? Vendo as origens dos produtos naturais e, em seguida, a gente vai falar um pouquinho das soluções inovadoras e sustentáveis. Só recapitulando, nós paramos na área de toxicologia, né? Falamos um pouquinho dos testes, da importância das nanopartículas verdes não serem tóxicas para seguir com suas respectivas patentes, né? E é importante também dizer que a nanoecotoxicologia estuda todos os impactos da nanopartícula no meio ambiente e na saúde humana, né? É preciso, gente, a gente lembrar que as nanopartículas, né, elas atravessam a membrana celular e atravessam a membrana também nuclear. Logo, elas têm uma ação direta no genoma, no núcleo da célula, né? E ela pode causar efeitos reversíveis e também irreversíveis. Por isso que alguns dos conhecimentos atualmente das ciências, nem tudo é plenamente descrito, né? Então, já sendo nanotecnologia, né, nanopartículas, e não sendo tóxica, já pode causar uma série de efeitos, né? Imagina sendo tóxica. Então, é condição sine qua non para o estudo das nanopartículas verdes não serem tóxicas para futuras patentes, ok? Então, o teste de nanotoxicologia é muito importante nessa etapa dos processos. Bem, pessoal, agora uma característica extremamente importante é que essas nanopartículas a verde, elas podem ser metálicas, tá? E as nanopartículas metálicas, como por exemplo as nanopartículas de prata, ela tem ações antimicrobianas, antissépticas e anti-inflamatórias bastante interessantes. Então, recobrimento de nanopartículas de prata, né, desde ligas de amálgama dentário, até superfícies de tecido, embalagens para alimento, né, antisséptico, que evite, né, a contaminação por micro-organismos patogênicos, é uma condição futura interessante, tá? E essas nanopartículas de prata, então, elas apresentam propriedades antimicrobiana, antisséptica e anti-inflamatória, tá? Elas têm uma característica interessante, que as nanopartículas de prata, elas têm um aspecto, né, na microscopia eletrônica de transmissão, a gente pode ver que ela tem formato de diamante, folhas finas, e sempre na forma geométrica de octogonal. Tá? Ela tem outra disposição também, mas na sua prevalência essa forma é octogonal, tá? Na célula unitária da molécula. E é bem interessante a aplicação dessas nanopartículas de prata como recobrimento de superfície, tá? Que vai desde tecidos que são bactericidas e antimicrobianos, até embalagens, enfim, uma série de recobrimentos de superfície, tá? Uma planta bastante interessante na obtenção dessas nanopartículas de prata é a Ancórnia speciosa, tá? É bastante utilizada e especialmente em fitoterapia, tá? Para obtenção dessas nanopartículas de prata. Bem, outra nanopartícula verde também bastante utilizada é a nanopartícula de ouro, tá? A nanopartícula de ouro, elas podem ser utilizadas também desde como ação antimicrobiana,
Mas também as nanopartículas de ouro são extremamente utilizadas, acopladas como BID para carreamento de fármacos, tá? Também associada a biomoléculas e bioativos, tá? Como nanocarreadores. Também espécies de gaiola, tá? Com liberação, retendo ou ativando o princípio ativo, e é extremamente utilizado na química, tá? Na rota de síntese A verde. Então, algumas plantas elas podem, através, né? A gente pode utilizar o ouro como agente redutor dessa equação química, ou obter ele através de um precursor vegetal. Tá? Algumas plantas a gente pode conseguir isso. Então, gente, as nanopartículas de ouro, elas principalmente atualmente são utilizadas, né, como potencial para o tratamento da terapia contra o câncer. Agora, elas também são muito utilizadas em imunoemulsões, tripetinas, antocianinas, beta-glucanos, dentre outros reações químicas que envolvem ou o papel, ou a gente consegue extrair, ou o íon, né, metálico nanométrico tem alguma ação efetiva na reação, né? Nesse caso é o ouro, tá? Então é bastante utilizado. Bem, pessoal, é importante a gente destacar que as nanopartículas de ouro, elas têm basicamente 3 formatos diferentes. Ela pode ter os formatos de bastão, estrela e de concha, tá? E elas são extremamente também utilizadas como bioprotetores na bioengenharia, tá? Em químicas de colóide e também de superfície, como drug delivery e de liberação controlada principalmente de biofármacos para tratamento do câncer, e também pode ser conjugado com diversos tipos de peptídeos, tá? Sem a necessidade de ter um outro reagente químico nesse acoplamento, apenas por diferença de carga e haver uma aproximação ou repulsão na liberação das moléculas. Então, elas são extremamente versáteis, tá? No seu bulk, o ouro é o metal com menor potencial de corrosão, e isso também facilita, né, na obtenção da qualidade das nanopartículas de ouro, embora tenha propriedades e funções completamente diferentes, o bulk das nanopartículas, conforme eu já expliquei na parte 1. Tá? Uma característica, então, dessas nanopartículas, elas terem propriedades e funcionalidades totalmente diferentes do seu precursor. Tá? Desde quando é feito pelo método de bottom-up ou também de up-down, quer dizer, de uma parte maior até diminuir os pedacinhos, até a construção de nano até micromoléculas, ok? A funcionalidade difere de acordo com a diferença de tamanho. Claro? Então, pessoal, esses compostos bioativos, eles podem ter diversas aplicações, como diagnóstico, biodiagnóstico, tá? Transdução de imagens, usinas fotovoltaicas, processos amigáveis biologicamente, terapias fototérmicas, tá? Associados com fluorocromo e moléculas específicas, na radioterapia, tá? Desde anteparo até pontas de emissão, e também drug delivery, que é a liberação controlada de moléculas ou de fármacos, ok? Bem, pessoal, é interessante a gente também citar
que o uso dessas nanopartículas, tá, de ouro, né, também de prata, mas mais é de ouro, usado como drug delivery, é que a concentração no sítio ativo para destruição do tumor é muito mais controlável. Você tem efeitos colaterais da quimioterapia, né, com dispersão do restante do organismo muito menor, um efeito menor, então você consegue agir mais no sítio da ação. E aí envolve desde estudos para controle do diabetes, tá? Dessas beads de nanopartículas de ouro acoplada a medicamentos desde a insulina, tá? Que causa uma proteção dos efeitos secundários do tratamento da diabetes. A gente também tem uma perfusão ao redor do tumor no sítio ativo, tá? Principalmente quando a gente faz tratamento em relação a tratamento de câncer para linfócitos, por exemplo, tanto CD4 quanto CD8, mais o CD4. E aí a gente consegue fazer um acoplamento numa região mais local, tá? Mais próximo possível dos órgãos do sistema imune. Então é um tratamento muito mais direcionado, tá? Agora, lógico, a gente tem efeitos colaterais, como a formação do trombo e outros também, outros efeitos. Porém, está tendo muito avanço nessa área de nanopartículas metálicas, tá? E a tendência futura é principalmente no tratamento do câncer, está sempre associada com algum tipo de direcionamento feito por nanopartículas, tá? Sobretudo a de ouro tem tido respostas mais efetivas nesse quesito de drug delivery, por ser um metal nobre, né, e a nanopartícula tem efeitos de propriedades mais controladas. Bem, pessoal, em relação ao tipo dessas nanopartículas a verde, né, elas podem ser também do tipo de nanomáquinas. O que são essas nanomáquinas, né, obtidas por metodologia verde? A gente tem a DNA nanomachine, nanocápsulas, que tem a sua abertura e fechamento pela diferença de pH ácido ou básico, você consegue abrir a janela. Nanorobôs, tá? Que são direcionados, muito utilizados na liberação controlada. Nanomateriais a partir de polímeros naturais, cerâmicas naturais, metais também. E os fulerenos, que são as grades, mas são de nanotubo de carbono, tá? São feitas de nanopartículas de carbono. Quando está nessa esfera, nessa grade, é fulereno. Não confunde o fulereno com as cerâmicas, né? De sílica mesoporosas, por exemplo, que são beads também, né? São essas esferas, mas parece uma colmeias de favo de mel, né? São cheios de microtúbulos, tá? Onde a gente pode carrear também moléculas. É muito utilizado na liberação controlada de fármacos. Agora, uma aplicação específica dessas nanopartículas a verde na saúde, tá? Aqui, por exemplo, nesse cinza, tá? A gente pode ver a eficiência, né, do uso de um antibiótico quando acoplada com a liberação controlada feita por intermédio de uma nanopartícula a verde, por exemplo, você pode aumentar a eficiência até 10 vezes mais de um antibiótico. Por quê? Porque você consegue um melhor direcionamento, uma maior concentração no sítio ativo, tá? Então você tem um melhor mecanismo de ação e todos os outros processos de depuração desse fármaco no organismo, tá? Você também pode utilizar, muito utilizado,
o carreamento e acoplamento da saúde de antibióticos, bem como quimioterápicos, utilizando o processo de sílica mesoporosa, né, onde o fármaco fica entranhado nesses nanotúbulos, tá? Que é uma esfera de sílica toda porosa. Você também tem nanotubos de carbono, tá? Que é feito através do aprisionamento nos sítios ativos desse tubo. E você também tem as grades, tá? Que são nanotubos de carbono, são os fulerenos. Você também consegue aprisionamento dessas biomoléculas e os princípios bioativos. E, em geral, a liberação é feita muito pela diferença de pH. Então, você ativa e desativa. Há outro processo também que é hipertermia, tá? Nos processos de nanopartículas magnéticas. Então, você pode ativar a liberação desses princípios bioativos pela hipertermia, então aumento de calor em determinados sítios ativos. E aí, por exemplo, você pode utilizar as ferrites, tá? Acopladas com biomoléculas. E por assim adiante, tá bom? Bem, pessoal, as nanopartículas verdes, em relação à saúde humana, ela vai desde, por exemplo, um alimento que você come, né? Por exemplo, existem vegetais que são atacados por determinados fungos, né? Pode interromper o fluxo, né, da seiva bruta elaborada de uma planta, por exemplo, e essa planta morre de forma amarelada, murchas e morre precocemente. Então, causa muito danos, por exemplo, em plantação de cana-de-açúcar, arroz e milho, né? Quando você usa nanopartículas, por exemplo, com prata, né? Associado com antifungos, você consegue utilizar muito menos esses antifúngicos, você consegue um controle maior dessa agricultura, então você tem produtos muito mais livres de qualquer interferência humana, né? E agrotóxico, por exemplo. Agora vai desde também dos próprios fármacos e dos medicamentos utilizados na terapia da saúde humana, tá? Como, por exemplo, a gente falou, acoplado a essas sílicas mesoporosas e antibiótica terapia também. Gente, agora nós vamos falar uma outra solução, né? Já que o nosso título são soluções inovadoras, por exemplo, biorremediação, né? Da mesma forma que a gente falou muito aqui na liberação de moléculas, a gente também pode fazer a captação por adsorção, né? Um exemplo muito grande é a hidroxapatita, que é uma cerâmica natural, por exemplo. Então, você pode obter apatitas a partir da casca de ovo de galinha, que eu vou mostrar um exemplo mais para frente. Mas você pode fazer capturação, por exemplo, por remediação química, né? Por exemplo, em indústrias têxteis, a gente tem esse resíduo muito grande do RB5, né? Então, ao adicionar um nanobiocompósito, por exemplo, você faz um processo de biorremediação final com um ótimo potencial de descoloração, você consegue fazer a reutilização de partes desses resíduos e tem um rendimento muito eficiente na redução da toxicidade, tá? Então, essa biorremediação a verde é utilizado por vários mecanismos, por exemplo, quitosana nos polímeros, biocerâmicas, a parte inorgânica, né, do osso humano, de conchas, de calcário. O que acontece? Essas nanopartículas, elas têm um grau de adsorção, isso é, elas têm uma ligação muito forte com resíduos tóxicos, tá? Em ligações fracas, principalmente por adsorção, embora tenha um percentual de Van der Waals também. Então,
Como a área de superfície é muito alta, você consegue fazer grande captação dos resíduos tóxicos. Outra aplicação também é na biofiltros, tá? Biorredes, vários tipos de biorremediação ambiental. Então você consegue uma despoluição, um tratamento, né, dos dejetos e até a reutilização de um líquido quase em água potável, né? Você consegue um tratamento muito eficiente, nanopartículas de carvão ativado, por exemplo, nanopartículas de prata, ainda bactericida, bacteriostático, antifúngico, tá? Você consegue fazer uma biorremediação acoplando diferentes tipos de nanopartículas. Muitos também utilizados em tratamentos de recobrimento de superfície, nessas peneiras moleculares e captação desses resíduos tóxicos, tá bom? Bem, pessoal, então eu costumo brincar, né, do lixo ao luxo, né? Só para antecipar um pouquinho a nossa parte 3, que a gente vai terminar, a gente pode obter então as nanopartículas, por exemplo, duas rotas: cerâmica, biocerâmicas através da casca de ovo de galinha, e polimérica através de carapaça de caranguejo, ambos resíduos, né? Então, resíduos transformando em nanopartículas, que são as naturais, tá? Nesse caso são as naturais, nanopartículas naturais. E antes da gente citar, né, as possíveis soluções, né, sustentáveis, é válido a gente perceber que essas nanopartículas verdes, ela compõe uma estratégia, tá, das políticas públicas. Por quê? As nanopartículas, a gente consegue uma eficiência de propriedades muito otimizado. Nós vimos, por exemplo, antibióticos que numa quantidade infinitamente menor você consegue um efeito 10 vezes maior. Então, se você fizer todos os cálculos matemáticos, você vai ver que o rendimento final é muito mais eficiente nessas inovações, tá? Às vezes, em pequenos ganhos de propriedade, você consegue economizar recursos. Além disso, você consegue propriedades, por exemplo, em biocompósitos, propriedades acumuladas, né, que você não conseguiria numa substância apenas. Então, você consegue propriedades conjugadas. Isso só se dá pela inovação. Inovação está diretamente atrelada à economia de um país, né? Então, para conseguir essa inovação e a crescer na economia, também depende o quê? Do país investir em mais patentes. A instituição que ainda mais detém as patentes são as instituições públicas, são aquelas que efetivamente investem em pesquisa, tá? Só que é preciso a gente também atrair as indústrias verdes para juntos às instituições públicas de ensino, de pesquisa, a gente alavancar, né, a economia pela inovação. A nanopartícula, a verde, ela muda todo um cenário, só que ela é apenas a última ponta do iceberg. O principal é investir o que? Na base, tá? Você não vai conseguir fazer inovação se você não tiver uma base bem sustentada, tá? Como a gente falou, as nanopartículas, elas têm excelentes perspectivas, mas tem que ser feita com ética, a fim de não ter os efeitos deletérios, tá? Então, para a gente conseguir boas políticas públicas, é preciso investir em inovação, que está atrelada à economia, nessa política de patente nas indústrias verdes, ok? Outro impacto da biofuncionalização das nanopartículas tem a ver com as nanopartículas no desenvolvimento social.
trazendo as soluções inovadoras para melhorar a qualidade de vida. Em geral, essa aplicação se dá na área de saúde e medicina, na área de água e saneamento básico e atualmente muito na parte de energia, né? Desde nanopartículas utilizadas de célula, né, e bomba de hidrogênio, até nas placas fotovoltaicas, por exemplo, nanopartículas de cobre, pilhas a combustível, lítio, nanopartículas acopladas nesses setores, juntamente com a sustentabilidade. Então, justamente com o uso de nanopartículas a verde, né, diminui custos, aumenta a eficiência e você consegue uma otimização de propriedades muito maior. Outro fator, então, é quando você investe, né, nessa questão de nanopartículas, você consegue um impacto social muito mais significativo, né? E onde está o impacto? Tá em você ter um controle de produtos ecológicos amigáveis e não tóxicos de maneira muito mais controlada. Você consegue uma melhoria da saúde pública utilizando fármacos, princípios bioativos e medicamentos de ponta, tá? Com custos mais reduzidos, de forma mais otimizada e controlada, tratando mais o sítio ativo, diminuindo todo o efeito sistêmico desses biofármacos. Outra ação, agricultura sustentável, você diminui os parasitas, fungos e bactérias patógenos, você consegue um maior controle, né, entre safras, você consegue também um controle maior entre rotações de cultura, então você tem uma agricultura muito mais sustentável, com menos rejeito tóxico e necessidade de utilizar menos água potável do lençol hídrico, porque você pode fazer uso dos recursos dos rejeitos. Outra questão, tratamento e purificação da água através da BIDs e nanopartículas de peneira moleculares, biorremediação, bioabsorção, filtros, biofiltros, e além de reduzir toda a poluição ambiental. Ou seja, as nanopartículas verdes ela também traz uma ação sustentável muito mais eficiente e efetiva. Então, um impacto particular, né, que a gente vai citar aqui seria na agricultura, por exemplo, quando você utiliza nanobiotecnologia entre safras, nanotecnologia na produção das diferentes culturas, uso de nanosensores, né, um estudo computacional de maior previsibilidade da sua agricultura, você diminui muito, reduz muito o uso de nanopesticida e nanoagrotóxico, ou seja, você diminui o agrotóxico, você diminui as doenças no ser humano, você diminui a resistência bacteriana e fúngica a essas substâncias químicas. Então você faz uma agricultura muito mais amigável, verde, sem menos produtos químicos, tá? Reduzindo drasticamente o uso de nanopesticida e agrotóxico, ok? Então, pessoal, em resumo, a gente tem benefícios das nanopartículas verdes, reduzindo o impacto ambiental, na agricultura sustentável, na economia, na purificação ambiental, na energia renovável e na inovação tecnológica. Apenas como curiosidade, né, a gente vai ver quando a gente tem um material bulk, a gente tem análise química, né, pela impressão digital que dá pelos grupamentos químicos. Essa é a identidade da molécula. As nanopartículas, mesmo tendo uma propriedade e funcionalidade diferente em relação ao bulk, elas também têm uma identidade própria. Tá? Então, você pode fazer análise vocês professores vão ter a obrigação de saber,
mas você pode fazer análise química e fazer identidades próprias e bancos, né, que são os biobancos, tá, dessas nanopartículas. E como a gente tem a maior biodiversidade, né, viva do planeta Terra, então muitas dessas biomoléculas e princípios ativos, especialmente quando em escala nano, eles não são descritos. Então a gente está com a faca e o queijo na mão, né? A gente tem que iniciar essas construções e ajuda desses biobancos que já existem, tá? Para fazer toda a identificação da molécula a fim de revelar novos produtos ou compostos bioativos acoplados, principalmente de plantas, vegetais, mas também resíduos de cascas, né, animais, tanto quanto vegetais, sementes, etc. Ainda não é totalmente descrito. E só para como citar, né, que a gente vai fazer na parte 3 os dois exemplos, né, de nanopartículas a partir de produtos naturais, a gente pode resumir um pouquinho das análises dessas nanopartículas feitas por microscopia eletrônica de transmissão, que vê o tamanho, né, e o formatozinho. A gente consegue também ver ela em 3D, né, X, Y, Z, todo o direcionamento tridimensional da célula unitária, das células unitárias, formas geométricas dessas células unitárias, como ela se organiza e como é acoplada essa molécula. O FTIR, né, que a gente vê grupamentos químicos, lembrando, nanopartículas têm grupamentos químicos, pode ser específicos, não necessariamente igual ao Book. Análise indireta por espectrometria colorimétrica, principalmente utilizando o VVIS, principalmente reações químicas de redução e oxidação. O nanosite para movimentos brownianos. A esterese no componente magnético dessas nanopartículas, a difração de raio-x, né, que descreve os sítios, né, e locais cristalinos do sítio ativos em relação à localização dos planos cristalinos. E, finalmente, para partículas maiores, a gente vê a morfologia dessas nanopartículas através de microscopia eletrônica de varredura. Tá? Lembrando que a gente também tem inúmeros outros, como microscopia de força atômica, síncrotron, né, que tem lá em Campinas. Então, a gente tem várias outras formas, mas não é o foco principal. O foco principal hoje é mais a apresentação dessas nanopartículas para vocês. Como curiosidade, né, a gente tem então muita aplicação também, né? Quais são as soluções inovadoras, que é o título do nosso trabalho, muito utilizado no revestimento de tecido, né? Em vez de utilizar produtos químicos de proteção solar, a própria roupa ser o protetor químico, conter barreiras de UV, né? Da luz ultravioleta, e também as roupas, né, próprias para neve, chuva, por exemplo, onde as nanopartículas, né, ela, em vez de formar o espalhamento, essa gota ela não se espalha, então elas são superfícies totalmente hidrofóbicas e são roupas que não se molham, né? Então a nova tecnologia agora têxtil, né, da indústria têxtil. E para a gente dar uma antecipada, então, nós vamos falar na parte 3 um pouquinho desse trabalho, tá? Que compõe nanopartículas a partir de biocerâmicas, resíduos de casca de ovo de galinha, e biopolímeros através de carapaças de crustáceos ou caranguejos, tá? Através disso. A quercetina também, né? É um composto bioquímico, né, bioativo extremamente utilizado para diversas aplicações. E algas também do mar, né? O mar ainda é extremamente desconhecido, a gente conhece apenas 1% da profundidade dos oceanos. Estima-se que grande parte das terapias de inúmeras doenças da saúde humana, a cura está no mar.
né? Então, por exemplo, algas, mas assim como algas tem, atualmente a gente tem, né, um composto numa alga vermelha que está extremamente utilizado por uma pesquisadora da Unicamp e da USP contra melanomas, que são células malignas de pele. Então tem um princípio ativo que está utilizando um novo quimioterápico e por aí vai, né? Então nanopartículas de alga, soluções inovadoras para terapias na saúde humana, ok? E aqui alguns exemplos, olha, de boas startups que utilizaram patentes, por exemplo, Oxiteno, temos a Nanox, né, em Campinas, a B-Nano, que é apenas para agro, a Nanogreen, então alguns exemplos de startup que, de modo geral, nasceram em instituições de ensino pública e estão fazendo as suas pesquisas, inovações e patentes e através de grupos, né, de ex-alunos estão fazendo acontecer aí. E nessa parte principal, gostaria de agradecer a toda a equipe que faz parte, né, desse projeto, principalmente a Vânia Buca, a Laide de Sabarreto, né, que são responsáveis pela extensão na UERJ. Gostaria de agradecer em especial o trabalho, a colaboração da professora Renata Simão, do professor Marcos Flávio de Campos, bem como desse grupo de professores, também da UF, as minhas duas alunas de iniciação científica, Lara e Thay, da UERJ, e alguns colaboradores amigos que sempre ajudam e incentivam nessa jornada. Então vamos iniciar daqui a pouquinho a parte 3 e a gente já começa. Até mais!